segundo bloco do webinar. Abriremos então espaço para a colocação de perguntas e pedidos de esclarecimento de eventuais dúvidas que persistam. Nesse momento, para se inscrever e colocar a vossa questão, agradecemos que sinalize a sua intenção através da funcionalidade de levantar a mão ou, em alternativa, através do chat do nosso fórum. Mas se informa que a sessão é privada, não está autorizada a sua gravação ou reprodução. Uma vez mais, muito obrigado pelo interesse, pela participação. Fazemos igualmente votos que, nesta situação pandémica, todos estejam bem e com saúde. Feitas as ressalvas técnicas, dou então início à sessão com uma breve contextualização para aqueles que nos acompanham, que a realização deste webinar de hoje começou a ser discutida após a visita a Portugal, em outubro do ano passado, da Sra. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina, cuja agenda, entre outros assuntos de cooperação bilateral em matéria agroalimentar, contemplou a estratégia de colocação também de produtos agrícolas e pecuários do Brasil em distintos mercados internacionais, tendo na oportunidade visitado o Porto de Sines, que a Ministra identificou como fundamental para alavancar esta estratégia. A visita ao Porto permitiu à Sra. Ministra visitar e identificar os planos de desenvolvimento da Zona de Atividades Logísticas do Porto de Sines, localizada na Zona Industrial e Logística de Sines, bem como os planos de expansão do Porto, nomeadamente na capacidade do terminal de contentores e da reconversão do terminal multiusos para a movimentação de granéis sólidos agrícolas. Foi então que começou a ganhar forma a discussão em torno da criação do hub logístico para o agronegócio brasileiro em Sines, o qual sirva de porta de entrada às frutas, carnes, cereais, grãos e outros produtos brasileiros na União Europeia e no norte de África, e ao mesmo tempo, em sentido inverso, impulsione as exportações de produtos agroalimentares portugueses e europeus para o Brasil e demais espaços Mercosul. Com efeito, as novas dinâmicas do mercado internacional mostram a relevância do Brasil neste setor, que internamente se afirma como um dos propulsores da economia brasileira, expressando a sua relevância através de valores tão significativos que chegam mesmo a tornar premente repensar o circuito logístico da agroindústria internacional, particularmente na Europa. Assim, a utilização de um porto de águas profundas no sul do continente europeu possibilita, por um lado, operações de transbordo para o norte de África, Mediterrâneo e demais espaço europeu, e, por outro, a instalação em Sines, em condições muito competitivas, de projetos de cariz industrial e logístico transformadores que acrescentem valor na cadeia logística agroalimentar. Com o elevado potencial oferecido pelo terminal multiuso de Sines, associado à flexibilidade de serviços da linha regular garantidos pelo terminal de contentores, ao que se junta ainda a disponibilidade de áreas para a instalação de projetos de agroindústria no Porto e na zona industrial logística, o Porto de Sines pode definitivamente afirmar-se como um novo hub europeu de agronegócio, tornando-se ponto de referência para o comércio e a agroindústria internacional, onde cabe sempre destacar o Brasil é um player estratégico de enorme relevância. Aliás, no que ao relacionamento bilateral diz respeito, afigura-se inegável notar o peso do Brasil enquanto parceiro de Portugal no comércio de bens e serviços. Se atentarmos nos dados de comércio de bens, rapidamente identificamos que produtos agrícolas e alimentares integram e lideram regularmente os principais grupos de produtos exportadores, exportados e importados entre as duas nações. Entre as maiores empresas portuguesas exportadoras para o Brasil nos últimos anos, é possível identificar um elevado número de companhias no setor agroalimentar, sendo ainda pertinente notar a forte presença de operadores económicos portugueses destes setores no mercado brasileiro, que continua a ser e continuará a ser destino prioritário de exportações de produtos tradicionais portugueses, como azeite, fruta, vinhos, queijos e produtos de pesca, com claro destaque para o bacalhau salgado e seco. Em suma, as vantajosas condições naturais que o relacionamento histórico entre Portugal e o Brasil oferece em matéria económica e comercial mantêm-se não só vigentes, como conhecem agora novas oportunidades para estreitar a colaboração, como a que hoje trazemos à discussão de todos vós. Mais do que nunca, num contexto internacional complexo, pleno de desafios imprevisíveis e com efeitos ainda incertos, Portugal continua a apresentar-se como um parceiro fiável para o Brasil no cenário internacional e verdadeiramente a porta de entrada do Brasil no mercado europeu de 500 milhões de consumidores. Posto isto, sem mais demoras, para considerações de abertura sobre estas questões, eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias, que uma vez mais muito agradeço a sua participação neste evento. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado.
Muito obrigado, Francisco. Um cumprimento muito especial a todos os nossos amigos brasileiros que nos ouvem, mas entre todos eu queria deixar desde já um grande abraço à Senhora Ministra da Agricultura do Brasil, a Teresa Cristina, com quem tive o prazer de estar não só em Portugal, mas também mais tarde em Brasília, quando fiz uma visita em novembro, onde tive a oportunidade de estar em Brasília, mas também em São Paulo. Para começar este nosso webinar, este nosso seminário online hoje, eu queria utilizar duas palavras para começar. A primeira palavra é oportunidade e a segunda palavra é cooperação. E essa oportunidade e essa cooperação são duas realidades, que são duas palavras que uso, mas são duas realidades que podem mesmo, de alguma forma, ser ilustrativas da história de relacionamento entre Portugal e o Brasil. Nós temos uma grande oportunidade à nossa frente. Portugal e o Brasil são dois países que empenhadamente defendem a aplicação do acordo político entre a União Europeia e o Mercosul. Há aí um espaço de oportunidade de exportação brasileira e de exportações brasileiras para o continente europeu. Essa oportunidade é uma oportunidade para a economia brasileira, vai gerar seguramente valor, criação de postos de trabalho, novos negócios no Brasil. Mas, por outro lado, também é uma oportunidade para Portugal, neste relacionamento que temos com os nossos amigos brasileiros, porque é uma oportunidade de olhar para o outro lado do Atlântico e de vos abrir, de alguma forma, as portas do mercado europeu, desde o ponto de vista comercial, mas também desde o ponto de vista logístico. E é sublinhando essa questão logística que é importante, e é por sublinhar essa questão logística e importância logística que hoje estamos aqui. A palavra cooperação tem a ver com o facto de nós termos que trabalhar em conjunto. E só trabalhando em conjunto nós vamos conseguir aproveitar esta oportunidade. Mas também ao longo da história, em diferentes momentos, a cooperação entre Portugal e o Brasil foi decisiva para que os dois países na cena internacional pudessem vencer. Portugal é um grande apoiante, sempre foi um grande apoiante do Brasil nas instâncias internacionais, em particular na ONU, em particular naquilo que diz respeito à própria reconfiguração e reforma das Nações Unidas e da necessidade de estarem presentes outros países para além da formação inicial de 5 do Conselho de Segurança. Portugal tem sido, com o Brasil, um grande defensor da língua portuguesa como uma língua mundial, como uma língua de trabalho, como uma língua de negócios, e essa cooperação nesse espectro é algo que temos que continuar a aprofundar, mas neste caso com oportunidades evidentes no quadro comercial. E se Portugal hoje está na presidência da União Europeia e é um grande aliado do Brasil e dos países do Mercosul para darmos passos em frente na ratificação e na implementação deste acordo político e comercial entre a União Europeia e o Mercosul, Portugal é também neste momento aquele que vos diz que o agronegócio brasileiro é muito competitivo em termos mundiais. O agronegócio brasileiro vai poder acrescentar muito valor ao continente europeu. Tem produtos que, chegando com qualidade ao mercado europeu, serão não só competitivos, mas vão dar aos europeus novas oportunidades de consumo de produtos, até que habitualmente os europeus não consomem, e não consomem porque evidentemente não são capazes de produzir com produtividade, e portanto é neste quadro de oportunidade e cooperação que temos que trabalhar. E foi por isso que, muito empenhadamente, na preparação da visita da ministra Teresa Cristina a Portugal, que foi um gosto tê-la connosco e com a sua delegação em Portugal, muito me empenhei para que a senhora ministra pudesse conhecer a realidade de Sines, do Porto de Sines, da Zona Industrial e Logística de Sines, onde da varanda do Porto de Sines pudemos olhar para o Atlântico e dizer que ali estava uma janela sobre o Atlântico, do lado do hemisfério norte, mas que olhava para o Brasil e que olhava para o Brasil como um parceiro fundamental no reforço da ligação da América Latina, em particular da América do Sul, aos mercados da União Europeia.
E quando fui ao Brasil, tive a oportunidade não só de estar mais uma vez com a senhora Ministra, mas também de estar numa televisão brasileira, na Bandeirantes, em São Paulo, onde pude testemunhar o interesse que despertava nos jornalistas brasileiros o Porto de Sines e a realidade que temos em Sines. É uma realidade única. O Sr. Presidente da Administração do Porto de Sines e o Sr. Presidente da Comissão Executiva da AICEP Global Parques, que administra a Zona Industrial e Logística de Sines, vão-vos mostrar esta realidade portuguesa. É um porto de águas profundas, com ligações marítimas, com ligações também a São Paulo, com ligações marítimas não só para o norte da Europa, como para o Mediterrâneo, como para outras regiões do mundo, mas particularmente na Europa, para a zona do Mediterrâneo e para o Atlântico Norte, que tem excelentes condições de instalação de empresas, de instalação de frio e de poder rapidamente fazer chegar os produtos à Europa e de distribuir para a zona do Mediterrâneo e para a zona do Atlântico Norte de forma muito competitiva. Mais do que isso, é um porto que tem características únicas, mas que é operado no terminal de contentores por um operador internacional de primeiro nível, que é a administração do Porto de Singapura, que colabora connosco na administração do terminal de contentores, do terminal de containers. E ao qual se adiciona a ideia que temos de que, se olharmos, por exemplo, para o Nordeste brasileiro, nós em 4, 5 dias de viagem marítima temos os contentores e os containers, ou os containers, na Europa e podemos distribuir de forma capilar, não só para a nossa Península Ibérica, como para as outras regiões europeias. Esta realidade que é Sines vai permitir aos brasileiros exportar de forma mais eficiente, em particular no agronegócio, para a Europa e abre uma oportunidade logística para Portugal. E é isto que temos que aproveitar em conjunto. Temos que ser competitivos, oferecer as melhores condições aos brasileiros para utilizar Sines como porta de entrada na Europa e, ao mesmo tempo, temos que, convosco, construir os requisitos de oferta que nos permitam gerar essa oportunidade para os exportadores brasileiros. Nós acreditamos que o Mercosul e este acordo vai dar passos importantes em frente durante a presidência portuguesa. Estamos a fazer os melhores esforços nesse sentido e acreditamos que para o agronegócio brasileiro, para a sua capacidade exportadora na carne, na soja, nos frutos, nos laticínios, nós vamos ter condições de gerar uma oferta muito competitiva e de poder, em conjunto, aproveitar esta oportunidade. Não me quero alongar mais, sabendo que entre nós está também o Sr. Embaixador de Portugal em Brasília, que está à escuta e que nos acompanha neste seminário. Que connosco também estão os responsáveis consulares de Portugal em São Paulo, que temos uma rede de câmaras de comércio no Brasil que é, em primeira instância, uma porta aberta entre brasileiros e portugueses para trocarmos e fazermos comércio. E que com esta equipa também da AICEP em São Paulo e com a AICEP Portugal Global, com a AICEP Global Parques e com o Porto de Sines, estão aqui os atores fundamentais para que depois de falarem os políticos, que é o meu caso, falarem os técnicos e começarmos a tratar de verdadeiro comércio, de trocar, de vender e de, com isso, gerarmos mais valor para as nossas economias. São todos bem-vindos a Portugal, queremos tê-los convosco aqui. Vamos aproveitar esta oportunidade em conjunto e esta é a mensagem fundamental. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para nós sempre uma honra e um prazer contar aqui com a sua participação. Antes de darmos continuidade, seguimento ao nosso webinar, uma vez mais eu reforço, por favor, os votos de que desliguem os vossos microfones e vídeos, por favor, durante as intervenções dos oradores. Haverá espaço no final para um período longo de perguntas e questões e aí certamente todos teremos a oportunidade de trocar
aqui várias ideias sobre estes assuntos, em particular alguns agora já abordados pelo Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização, a quem uma vez mais agradeço o seu contributo. Aliás, um dos aspectos que eu gostaria de sublinhar do ponto mencionado pelo Sr. Secretário de Estado diz respeito à missão da agência que representa a ICEP Portugal Global, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, enquanto entidade responsável pelo apoio à internacionalização da economia portuguesa, através da promoção das empresas portuguesas no estrangeiro e da captação de investimento para Portugal. A partir de São Paulo, contamos com o apoio de uma equipa de profissionais em Portugal, em áreas tão diversas de angariação, procurement, sourcing, que cobrem toda a cadeia de valor da economia portuguesa. Temos, assim, um conhecimento primordial e privilegiado de oportunidades de negócio para as empresas brasileiras em Portugal e, por conseguinte, e extensão, no mercado europeu. Somos a agência responsável pelo acolhimento de projetos de investimento estrangeiro em Portugal e fazemos o acompanhamento de todas as etapas do projeto, providenciando informação à medida das necessidades das empresas, adaptadas às suas estratégias de desenvolvimento e fomento, de acordo com as especificidades de cada momento do processo. No caso do Brasil, trabalhamos em estreita parceria com a Apex, a agência com a qual reativámos um protocolo de cooperação em novembro do ano passado, na visita ao Brasil do Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização e do Presidente do Conselho de Administração da ICEP, onde a assinatura deste memorando de entendimento criou um instrumento que visa contribuir para multiplicar os esforços da crescente internacionalização das empresas portuguesas e das empresas brasileiras, empresas dos dois países, e dinamizar os fluxos bilaterais de comércio e de investimento através de ações de promoção comercial que valorizam os produtos e serviços de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal, tais como missões, perspectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação em feiras internacionais e, claro, webinars como o que hoje se leva a cabo, que tem como principal função facilitar aos autores empresariais brasileiros presentes informação que possa contribuir para uma melhor inserção e penetração de produtos brasileiros no mercado europeu, assim como fornecer ainda elementos que possam favorecer a prospecção de oportunidades de investimento produtivo no bloco europeu. Neste sentido, então, e de maneira a abordar o potencial exportador do Brasil para a Europa, eu passo a palavra ao Márcio Rodrigues, gerente de agronegócios da Apex, responsável pela articulação de ações de promoção do agronegócio brasileiro no exterior. Márcio, uma vez mais, muito obrigado pela colaboração da Apex. Por favor, tenha a palavra. Obrigado, Francisco. Boa tarde a todos, boa noite àqueles que estão em Portugal. Reitero, né, Francisco, algo que nós temos dialogado muito a respeito, né, dessa fraterna parceria que Brasil e Portugal historicamente têm, e obviamente também desta relação entre a Apex Brasil e a ICEP, né? Eu estive junto à ministra Tereza Cristina naquela comitiva ainda em outubro do ano passado, né, quando a ministra e nós visitamos então o Porto, e nós compreendemos então todo o potencial do Porto aí, a oportunidade que se tem, como citou há pouco, né, o nosso secretário de Estado de Internacionalização, e de uma forma ou de outra, então, neste momento, a Apex compreendeu exatamente o papel dela de também conectar, no nosso caso aqui, eu enquanto gerente de agronegócios, né, conectar exatamente o nosso agronegócio brasileiro. Eu agradeço desde já aqui também o aceite do convite, né? Nós temos aqui quase 100 pessoas, grande parte delas são parceiras da Apex Brasil, empresas, entidades setoriais, né, parceiras da Apex, da qual a Apex fez essa mobilização a partir desta parceria, então, Francisco, com a ICEP, e de uma forma ou de outra, porque também nós, obviamente, compreendemos aí a relevância do Porto, né, e trazer, então, esta oportunidade importante aqui para o agronegócio brasileiro, né? Pois bem, Francisco, eu falo aqui em nome, então, obviamente, da nossa diretoria da Apex Brasil, né, do nosso presidente Almirante Sérgio Segovia, do nosso diretor de negócio Augusto Pestana, do nosso diretor de gestão corporativa Edervaldo, né, e que também mandam um abraço para todos os presentes aqui, reiteram, então, né, o sentido da parceria, né, crescente que nós temos com a ICEP, crescente que nós temos com Portugal, mas, acima de tudo, sempre buscando, né, apresentar oportunidades para o agronegócio brasileiro, seja a partir de ações próprias nossas no exterior, ou seja, feiras, eventos, missões comerciais, rodadas de negócios, ou então, neste caso, né, jogando luz, na verdade, sobre algumas questões pertinentes para o setor e da qual cabe, então, nós exatamente trazermos esse aspecto para
nosso agronegócio. Eu vou compartilhar aqui rapidamente, se me permitires, Francisco, uma breve apresentação. Não sei se já está aparecendo para ti aí. Já sim. Tá em tela cheia já? Já está sim. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Então, fazer uma rápida apresentação. Então, obviamente, como eu falei, a Apex Brasil, nós somos uma TPO parceira, né, congênere da ICEP, no caso do Brasil. Nós temos também todo esse papel de promoção das nossas exportações e atração de investimentos, né? Todo esse processo de internacionalização das nossas empresas que se dá crescente no Brasil nos últimos anos, se dá sempre, quase sempre, com o apoio, né, e o incentivo da Apex Brasil. Nós temos uma sede em Brasília, 4 outros escritórios no Brasil e outros tantos escritórios no exterior, né? Na Europa nós temos um escritório em Bruxelas, né? E no nosso caso aqui específico, nós somos então a gerência de agronegócios que conecta então, né, o agronegócio brasileiro com essas oportunidades, em especial então do setor de que talvez tenha ganho mais dinâmica nos últimos anos aí no exterior e que cabe, claro, a nós sempre incentivarmos e colaborarmos aí para que a gente continue avançando, né? Pois bem, aqui eu só trago uma perspectiva em relação à União Europeia, né, como um todo, ou seja, a União Europeia hoje é o principal importador mundial de produtos agrícolas, apesar da crescente avanço e demanda de alguns mercados, a União Europeia continua como importador relevante, e digo aí extra-bloco, né? Então, isso é um dado relevante, porque de uma forma ou de outra, algumas cadeias do agronegócio brasileiro veem muitas vezes a Europa como um ator importante, né, mas cada vez mais mirando talvez para outros mercados, mas os dados demonstram, né, de que não só agora, mas no futuro próximo a Europa continuará sendo uma importadora relevante, a principal importadora mundial de alimentos, e é também o segundo principal destino das exportações do nosso agronegócio brasileiro, né, então que demonstra exatamente essa perspectiva que mesmo antes do acordo, né, hoje já é um mercado muito importante para o agronegócio brasileiro e de que nós temos convicção de que com apoio da ICEP, apoio do governo de Portugal, como tem ofertado, né, ao Brasil, e nós conseguindo o avanço do acordo, certamente nós ainda, a região e na verdade a União Europeia como um todo, ampliará em muito as nossas exportações para esse mercado. É o segundo maior superávit agrícola para o Brasil, tá? A região tem o segundo maior superávit agrícola do Brasil, e no ano passado nós tivemos cerca de 13,13 bilhões de dólares de exportações do agro brasileiro para essa região, e sendo 43% de todas as exportações para o bloco são de produtos do agronegócio, né? Isso demonstra o quão relevante é a região ainda, e continuará sendo para o agronegócio brasileiro, e de uma forma ou de outra aí joga luz sobre a perspectiva, inclusive, de que a ampliação da nossa comercialização e do fluxo comercial entre o Brasil e a União Europeia vai certamente precisar, né, de novos hubs, né, ou de outros portos, e principalmente o Porto de Sines, que certamente vai se ter aí com mais grande perspectiva. Bom, aqui nós temos então as exportações brasileiras para a União Europeia, tá, nos últimos anos, e aí nós temos o que nós temos do agro nisso, né? Notem que de 2017 para cá, ou 2016 para cá em especial, as exportações do agro se mantêm na faixa de 13 bilhões de dólares, tá? Enquanto o escopo total, ou seja, o total das nossas exportações caiu cerca de 30% de 2018 a 2020, no caso do agro tem se mantido, né? Então, por isso que nós chegamos ali a 43% das exportações, mas nota-se que aí, de uma forma ou de outra, tem-se, né, um volume significativo, e tem que se considerar em especial que o volume, na verdade, de 2018 a 2020 também teve, de parte da Europa, uma importação muito significativa de produtos agropecuários dos Estados Unidos, principalmente após aí a guerra. Tá mudo, Márcio, perdão, acabamos de perder. Saiu do mudo? Não? Agora já estamos a ouvi-lo novamente. Obrigado, desculpa, não sei o que houve aqui. Bom, então só considerando aqui, de 2018 a 2020, nós tivemos aí uma manutenção das nossas exportações, enquanto as exportações total do Brasil caíram, né? Mas de uma forma ou de outra isso demonstra ainda a frequência que se tem, conforme eu estava citando, nós tivemos de 2018 a 2020 um aumento das importações do agronegócio norte-americano pela Europa, né? E obviamente isso acabou, a partir do início da guerra comercial, em 2017, 2018, entre Estados Unidos e China, isso acabou então com os Estados Unidos ocuparam parte, inclusive, desse mercado potencial que o Brasil poderia crescer, enquanto, obviamente, o agronegócio brasileiro ocupou parte desse espaço norte-americano na Ásia, em especial na China, né?
Aqui, então, os principais destinos das exportações brasileiras na União Europeia, né? Notem que, obviamente, nós temos Países Baixos ali, a Holanda, como um primeiro ator, mas certamente pela questão do Porto de Roterdã, como uma grande entrada, né, para a Europa. A Espanha, da mesma forma, tem um fluxo comercial importante, mas é claro que a entrada nos portos espanhóis colocam a Espanha, então, numa posição privilegiada. E nós temos Portugal ali com em torno de 370 milhões de dólares, né, em termos de exportações e com um potencial significativo de crescimento aí, seja no âmbito, no ambiente anterior ainda à eventual ratificação do acordo, ou principalmente, claro, após a ratificação do acordo, tá? Aqui nós temos os principais produtos exportados, tá, para a União Europeia, no caso do Brasil, né? Então, na União Europeia, notem que 43% é o soja, né, e 20% café, 63% somente desses dois, enquanto no caso de Portugal nós temos 74% entre cereais e grãos e soja, né? Então, de uma forma ou de outra, ainda é uma pauta bastante concentrada e da qual, novamente, né, jogando luz sobre isso, o acordo certamente vai possibilitar uma diversificação bastante significativa das nossas exportações, da nossa pauta exportadora, né? Como vem ocorrendo em uma série de outros mercados também. O Ministério da Agricultura do Brasil, o embaixador Orlando também está aqui, vem fazendo um grande trabalho nesse sentido, né, diversificação da pauta exportadora brasileira. Eu não tenho dúvida alguma de que também na União Europeia, bem como em Portugal, isso certamente será uma perspectiva importante. Agora, é interessante notar que, neste caso de Portugal, é a questão das frutas, né? As nossas frutas brasileiras, inclusive os amigos da Abra Frutas estão aqui também na reunião. 60% hoje das exportações é para a Europa, né? Obviamente o mercado, tanto português quanto europeu, tem uma ampla perspectiva desde já, com as frutas que já exportamos, mas bem como, obviamente, é um dos setores que certamente terá maior condições de avanço após a ratificação do acordo, tá? Isso aqui, então, é para vocês terem uma noção exatamente de qual é o impacto do Brasil, das principais cadeias do Brasil nas exportações europeias do agronegócio, tá? Então, por exemplo, 37% da soja importada hoje pela Europa é brasileira, 29% do café é brasileiro, 22% do milho importado pela Europa, sempre falando extra-bloco, claro, né, é brasileiro. Produtos florestais, e nós estamos falando de madeira, tabaco, carne bovina, suco de laranja, ou seja, demonstrando que aqui são algumas cadeias já bem estruturadas, né, com uma maturidade bastante interessante já neste mercado, mas obviamente nós temos uma perspectiva de avanço delas, né, também a partir principalmente aí dos encaminhamentos, em especial, claro, do acordo, que potencializem muito, apesar de algumas delas aqui nós termos cotas ou outras coisas, mas de uma forma ou outra potencializem muito estas possibilidades, tá? Aqui, então, os principais fornecedores, tá, de produtos agrícolas para a União Europeia de 2008 a 2018. A gente fez questão de trazer para demonstrar o quão relevante é o Brasil. Tá? O Brasil, de fato, de 2008 a 2017, se manteve aí como principal fornecedor de produtos agrícolas para a União Europeia em todo o mundo, né? Em 2018, então, nós tivemos ali pode notar aqui os Estados Unidos em vermelho, aqui no ano de 2018, passa um pouquinho o Brasil ainda se mantém no patamar dos últimos 3 anos, 16, 17, 18, mas nesse caso aqui em especial já tem esse fator que eu citei anteriormente para vocês, que é esse início da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, né? E de uma forma ou de outra a Europa, então, absorvendo parte desses produtos agropecuários norte-americanos que iam anteriormente para a China, enquanto o Brasil também acaba atendendo parte do mercado asiático, chinês e asiático. Então, de uma forma ou de outra, por isso que acaba equilibrando esse processo. Então, em 2018, os Estados Unidos já passam, mas de uma forma ou de outra, o Brasil ainda né, em primeiro ou segundo lugar, os principais fornecedores de produtos agrícolas para a União Europeia. E isso demonstra, e não só isso, né, nós temos aqui, eu acho que 2 dados também relevantes, que é a Argentina, né, a Argentina também vem caindo as exportações dela também para a Europa, levando-se em conta, é claro, o avanço dela também na Ásia, mas de uma forma ou de outra, o Brasil e a Argentina juntos aqui, nós estamos falando em torno de 18 a 20 bilhões de dólares exportados, ou seja, isso é uma grande oportunidade para o Porto de Sines, levando-se em conta que ambos podem acabar certamente fazendo essa entrada de parte, pelo menos, desses produtos pelo Porto, né? Eu acho que uma questão crescente que todo mundo aqui que compreende a questão do agro vai entender é exatamente esse avanço da Ucrânia, né? Que nós temos, então, um avanço da Ucrânia em termos de fornecedor de produtos agrícolas. Eu sei, inclusive, tem discussões no âmbito da União Europeia de um acordo comercial com a Ucrânia, mas de uma forma ou de outra é também um mercado que vem crescendo, mas ainda assim é muito aquém da participação brasileira e norte-americana em especial, né? Bom, aqui eu só quero citar para vocês de que aqui grande parte dos amigos que estão fazendo parte aqui deste evento conhece, então, o portal da Apex, o Mapa de Oportunidades. Nesse Mapa de Oportunidades acaba
cruzando uma série de dados e apresentando para vocês uma série de oportunidades, tá, em termos da Europa ou qualquer outro lugar do mundo. É um material que vem sendo constantemente atualizado seu banco de dados e aprimorado. Então, de uma forma que eu convido também, viu, Francisco, os colegas da ICEP, os empresários portugueses também a compreenderem, se quiserem, eventualmente utilizar até sobre a perspectiva brasileira, mas especial os empresários brasileiros. Mas eu trago isso, na verdade, porque esse dado aqui do perfil das oportunidades, na verdade, é um dado interessante porque demonstra que, a partir do cruzamento de uma série de dados que são fornecidos por uma série de atores, a Apex Brasil, então, analisa exatamente setores / países, né, que tem potencial, então, de abertura, ou seja, os nossos produtos são competitivos, mas, por uma série de questões, ainda não atuam bem naquele mercado, ou não atuam de forma incisiva, né, de consolidação, então, de uma forma ou de outra, de setores da qual, no caso aqui, obviamente, de setores brasileiros do agro na Europa, né, de consolidação no sentido de setores e países da qual o nosso mercado brasileiro pode ser consolidado, de manutenção, de recuperação. Mas notem que, de uma forma ou de outra, nós temos aqui cerca de 148 setores / países, né, em termos de produtos do agro em consolidação, 186 em manutenção e mais de 200 em abertura, né? Ou seja, isso é para demonstrar as oportunidades que nós teremos, certamente, com essa interação cada vez mais forte com a União Europeia, e o papel de Portugal agora é fundamental, né, junto à União Europeia, e como porta-voz, inclusive, do Brasil, mas certamente demonstra o potencial que as cadeias do agro brasileiro têm a partir, então, certamente, da ratificação do acordo, e que essas aberturas serão facilitadas, né? Então, de uma forma ou de outra, isso demonstra o potencial não só do Brasil em relação a isso, mas, obviamente, essa conexão com o Porto de Sines, né? E aqui, obviamente, só uma demonstração, a questão de açúcar e álcool aqui, da qual esse nosso mapa de oportunidades da Apex Brasil apresenta, como vocês podem ver no mapa aqui, uma série de abertura em um determinado mercado, consolidação em outro, ou seja, a partir desses dados levantados, né? Bom, e para concluir, viu, Francisco e amigos, acho que é interessante analisar essa perspectiva do acordo Mercosul-União Europeia, né? O que talvez ele pode certamente nos trazer em termos de perspectivas, né? Mas nós estamos falando de possibilidade de redução de tarifas de 77% dos produtos exportados pelo agro brasileiro e de 82% do comércio agrícola do Mercosul, né? Então, de uma forma ou de outra, isso certamente vai colocar os produtos brasileiros num patamar diferenciado de competitividade, né? E que certamente permitirá, então, um fluxo comercial com a Europa muito mais amplo do que nós temos hoje, por óbvio, né? E claro que algumas cadeias em especial, e aqui nós citamos algumas delas, muito mais porque nós extraímos dos dados ali, de que o que consta no acordo hoje, o que pode exatamente ocasionar, né? No caso das frutas, como eu disse, da qual 60% já vai para a Europa, nós teremos uma redução tarifária significativa. Nós falávamos ontem, inclusive, com a equipe da Abrafruta sobre a questão da uva de mesa, né, e de outras tantas frutas que podem certamente avançar, ainda mais agora nesse momento de que não só a Europa, mas o mundo inteiro busca alimentos saudáveis. As frutas brasileiras estão prontas para isso, né? Óleos vegetais, fumo, carne bovina, né? Obviamente, apesar de o acordo constar uma cota e uma redução tarifária, mesmo assim ainda vai ser um mercado da qual nós vamos poder ampliar bastante. A carne de frango, a mesma coisa, o arroz, por óbvio, né? Açúcar, cachaça, né? A nossa cachaça já tem trabalhado na Europa, mas a redução de tarifa certamente vai possibilitar que ela entre de forma muito mais incisiva, né? Então, acho que este dado, viu, Francisco, eu encerro com ele, que é exatamente demonstrando, a partir daí, obviamente conectando então com esta agenda da questão do porto, né, toda a perspectiva que se tem do agro brasileiro de avanço, então, para a União Europeia, né? Como eu disse, eu estive, então, junto à ministra Tereza e o restante da comitiva, o embaixador Orlando, Jean Marcel, colega diretor lá do departamento do MAPA, que também está conosco aqui. Eu estive lá, nós vimos todo o potencial do porto, né? Ou seja, inclusive daquela questão do terminal lá, que recebia o carvão e será requalificado para receber produtos da cadeia agroalimentar, né? Ou seja, e a potencial de transformação que se tem em torno disso. O porto apresenta, ao nosso ver, uma série de oportunidades, né? Como a questão de uma profundidade até 30 metros, que é algo significativo para um porto, né? Estar distante das pressões metropolitanas e ainda ter possibilidade de uma contínua expansão, toda a questão da janela única que se tem de logística e principalmente plataforma eletrônica que conecta aí todas as autoridades públicas e operadores privados, que é algo bastante relevante na gestão de um porto, né? Estamos falando de um porto que tem um tempo de rotação mais baixo, né, da Europa e creio que do mundo inteiro, né? Nós temos ainda projetos de expansão, se eu não me engano, acho que os colegas do porto podem dizer depois, mas ainda tem dois
projetos de expansão que nos foram apresentados aquele dia lá, e nós temos aí, claro, uma série de vantagens, né, com operação de 24 horas por dia, taxa plana, ou seja, né, pratica a mesma tarifa indiferente do horário, ligação aos principais portos do mundo, procedimentos simplificados geridos eletronicamente, ou seja, nós temos aí uma série de possibilidades, de oportunidades, conforme falou aí inicialmente o nosso secretário de Estado de Internacionalização, de oportunidade, neste caso pelo Porto, e de cooperação nesse sentido aqui da Apex Brasil para com a ICEP, né? Nesta parceria que nós estamos constituindo e construindo ao longo dos últimos anos e da qual a Apex tem muito prazer e satisfação em poder ser também um porta-voz aqui dos setores, principalmente produtivos de Portugal, né, mas sempre contando aqui no nosso caso especial da gerência de agro com essa parceria muito forte que nós temos com o Ministério da Agricultura, né, o embaixador Orlando Leite Ribeiro, que é o nosso guia aqui em termos das nossas ações internacionais, o restante da equipe como um todo, e deixando então a todos vocês, né, seja os nossos amigos portugueses, seja aqui os nossos amigos e parceiros brasileiros, a Apex Brasil à disposição, né, para apresentar esta ou tantas outras oportunidades, da qual cada uma delas, ou se alguma delas nós conseguirmos ampliar a competitividade do nosso setor agropecuário, que da porteira para dentro ele sabe e faz o trabalho, só que, óbvio, da porteira para fora necessita a nossa atuação, a nossa força, e a Apex, eu tenho certeza que junto aos outros parceiros brasileiros está à disposição do setor para colaboração. Francisco, muito obrigado e ficamos à inteira disposição de todos vocês. Márcio, nós é que agradecemos uma vez mais, muito obrigado por esta apresentação, muito obrigado também pela cooperação, por toda a colaboração da Apex com a ICEP aqui no Brasil. Para todos aqueles que estão também a perguntar no chat, mais informamos que a apresentação do Márcio já foi disponibilizada, poderão ter acesso à mesma através do chat. Posto isto, gostaria agora de passar àquele que será o prato principal do nosso webinar, que a muitos de vós vos trouxe até aqui no dia de hoje. A apresentação do Porto de Sines, integrado, obviamente, como complexo portuário, logístico e industrial. Antes disso, gostaria somente de sublinhar que, apesar de todo o impacto causado pela pandemia, os fatores competitivos de Portugal não sofreram alterações e os investidores mantêm a confiança no nosso país. Demonstrativo desta situação, durante o período de confinamento, foi possível concretizar a angariação de novos projetos de investimento de empresas internacionais e realço, alguns destes processos foram efetuados de maneira totalmente virtual. Temos, inclusivamente, o caso de uma empresa que já iniciou a sua operação em Portugal, não tendo ainda visitado o nosso país, tendo feito todo o processo de investimento de maneira totalmente remota. Assim, fica claro que as vantagens competitivas de Portugal merecem destaque e merece destacar no enquadramento deste webinar, além do talento e da mão de obra qualificada que Portugal tem ao dispor de todas as empresas brasileiras que olham para o nosso país como destino de investimento, a nossa oferta e a qualidade das infraestruturas. A crescente globalização da economia obrigou Portugal a desenvolver o funcionamento eficiente e integrado da sua rede logística, em particular nos modos de transporte, considerados fatores imprescindíveis à competitividade de um país. Fomentou-se a intermodalidade, valorizando assim estruturas e redes existentes, ao mesmo tempo que se potenciou a integração dos transportes rodoviário e ferroviário, que apresentam ligações de excelência a infraestruturas portuárias e aeroportuárias, também elas de grau muito elevado, muito bom. Portugal possui uma ligação e uma posição geoestratégica privilegiada para tirar partido dos principais fluxos logísticos das principais rotas marítimas. Neste aspecto, os portos e os terminais portuários são elementos centrais da rede de serviços logísticos, pois funcionam como pontos de agregação dos fluxos de mercadorias, que permitem explorar as economias de escala associadas aos meios de transporte e reforçar a conectividade internacional, tal como o Marco anteriormente fez questão de frisar. O sistema portuário português tem atualmente total capacidade para servir adequadamente as plataformas logísticas que se organizam de norte a sul do país, ao longo da rede rodoviária e ferroviária, a partir das quais se desenvolvem redes capilares para acesso aos mercados locais e regionais europeus. Neste contexto, a posição na fachada atlântica permite que Sines possa reforçar o seu papel enquanto porto para centralizar distintas operações em Portugal, com claro destaque para o transshipment, beneficiando assim os operadores internacionais da sua conectividade por via terrestre e marítima com distintos pontos geográficos. Posto isto,
Eu passo a palavra aos nossos especialistas, José Luís Cacho, Presidente do Porto de Sines, e Filipe Costa, CEO da ICEP Global Parques, para a apresentação do Complexo Portuário Logístico Industrial de Sines. Aos dois, uma vez mais, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Por favor, têm a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização e à sua equipa do ICEP, aqui representada pelo Francisco Costa, e também à Apex, aqui representada pelo Marco Rodrigues, pela organização deste evento. Gostava também de dirigir um cumprimento especial, um agradecimento especial à Sra. Ministra Teresa Cristina, pelo apoio que nos tem dado ao desenvolvimento desta nossa parceria com as empresas brasileiras do setor do agronegócio. Como disse o Francisco Costa, Filipe, gostava que partilhasse a apresentação. Como disse o Francisco Costa, de facto, Sines, e como disse o Sr. Secretário de Estado de Internacionalização, de facto, Sines é uma oportunidade. Por exemplo, e um dado interessante que eu estava agora aqui a referir-me, como o Francisco referiu, mesmo durante a pandemia, o Porto de Sines mostrou uma resiliência muito grande e até um crescimento notável. Portanto, nós, este ano, no ano passado, na carga contentorizada, subimos cerca de 13,5%, o que não deixa de ser notável, de facto, até ao contexto mundial, e é um dado muito interessante e que, mais uma vez, vem demonstrar que a nossa estratégia para a captação de novos negócios para Sines é um valor acrescentado, de facto, às empresas que se decidam instalar aqui em Sines. Esta apresentação que hoje aqui trago vem procurar, de certa forma, mostrar a nossa estratégia. Tem como objetivo a captação de novos negócios, dos quais se destaca, como é referido, o setor do agronegócio, e para o qual pretendemos, de certa forma, captar como parceiros as empresas brasileiras. Esta vai no sentido de que o desenvolvimento das exportações de brasileiras para a Europa, para o mercado europeu, mas também para o Mediterrâneo e para a África Ocidental, podem, de facto, ser alavancadas com uma estratégia de desenvolvimento de negócios com base em Sines. Sines é um porto que é gerido, que é um porto, não é só um porto, é também um complexo industrial e logístico, na qual a administração do Porto de Sines tem a responsabilidade de toda a área portuária e na qual o ICEP Global Parques tem a responsabilidade da gestão da área industrial e logística de Sines. Neste slide podem ver que, de facto, Sines tem uma localização geográfica numa perspectiva marítima, tem uma centralidade interessante do ponto de vista marítimo, um ponto onde se cruzam duas rotas marítimas mundiais muito importantes, a rota este-oeste e a rota norte-sul. A rota este-oeste é a rota que liga o Pacífico ao Atlântico e continua pelo Mediterrâneo, que dá a volta ao mundo, que é a rota principal hoje e das mais importantes a nível de carga contentorizada, dos grandes navios da carga contentorizada, e a rota norte-sul, portanto, norte Europa, com o sul do Mediterrâneo também, naturalmente, com a América do Sul e com o Atlântico Sul e a África Ocidental. Procurar aqui, de facto, apresentar o que é que o Porto, na perspectiva do Porto, tem para oferecer às empresas do setor agroalimentar ou do agronegócio brasileiro. De facto, Sines tem um terminal de contentores importante, como se pode ver aqui, que hoje tem um conjunto de ligações regulares ao Brasil, que mais à frente iremos falar, e temos também um terminal que nós estamos a direcionar para o agronegócio, e é para este terminal que temos para navios granuleiros do agronegócio, e que até aqui movimentou muito carvão,
que agora com o encerramento da central termoelétrica de Sines, a carvão, vai gerar uma nova oportunidade para captar projetos e ser um hub do agronegócio e para os quais nós contamos naturalmente com as empresas brasileiras. Este terminal tem fundos cerca de 18 metros, recebe navios na ordem de 190 mil toneladas e tem portanto, cerca de 645 metros de cais no extradorso e cerca de 300 metros de cais no intradorso. Tem áreas disponíveis para instalação de silos, de armazenagem direta, que é importante haver estas áreas disponíveis junto aos terminais. Naturalmente que a proximidade é um ganho significativo no custo logístico, portanto, e tem portanto, essa facilidade e essa oportunidade para as empresas do grão brasileiro. Como também já havia referido, portanto, nós temos um terminal de contentores, que é um terminal que, como já referi, tem tido um crescimento notável, que tem a capacidade de poder receber os maiores navios do mundo de contentores. Aqui na imagem podem ver o navio da Maersk, que é um dos maiores navios do mundo, que tem cerca de 400 metros de comprimento, com uma capacidade para cerca de 23 mil teus, 23 mil contentores, de 20 pés, e cujo terminal atualmente tem uma capacidade para movimentar 2,3 milhões de contentores por ano e que está num processo de expansão, como mais à frente irei referir. A importância deste terminal para as empresas do agronegócio brasileiro é que, de facto, este terminal tem ligações aos principais portos do mundo, de todo o mundo. Ligações semanais e bissemanais. Daqui, como podem ver, nós conectamos com cerca de 24 ligações semanais e bissemanais que nós temos a partir de Sines, e que estamos ligados a cerca de 78 países e a 195 portos do mundo inteiro. Aqui temos as ligações que temos com o Brasil, diretas, e outras com escalas noutros portos. Vemos que com transit times muito variados, e aqui, de facto, estas são as linhas da MSC, que é o operador que tem ligações diretas de Sines ao Brasil, e de facto é um mapa que eu acho interessante para se poder trabalhar até na perspectiva de tentar melhorar também alguns transit times da carga contentorizada, e na perspectiva de potenciar mais o setor da fruta brasileira e todo o agronegócio que necessita de frio, contentores de frio. Portanto, que temos aqui algum espaço para poder melhorar e tornar mais competitivas as exportações desses setores do agronegócio brasileiro para a Europa e também para outros países do Mediterrâneo e do Norte de África. Podes passar, Filipe? As empresas, temos duas empresas instaladas que se dedicam a esta movimentação destes contentores do frio, portanto, contentores ligados à fruta e outros produtos que precisam ser refrigerados, que são a Citank e a American Coal e a Agromation. São empresas, são multinacionais, empresas que estão nos principais mercados mundiais, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na América do Sul também, na África. Portanto, são empresas que de facto asseguram a distribuição e que utilizam o Porto de Sines. Aqui podem ver, de facto, um ênfase nos projetos de expansão que temos atualmente no Porto.
Temos o terminal dos contentores, que é o terminal 21, que é o terminal que está e que tem uma zona roxa, que é a zona de expansão. Portanto, o terminal está neste momento e que é gerido pela PSA, que é o Porto de Singapura, fizemos um contrato no final de 2019, portanto há pouco mais de um ano, para a expansão deste terminal, na qual o Porto de Singapura vai duplicar a capacidade do terminal para movimentar 4,3 milhões de contentores e vai fazer um investimento na ordem dos 700 milhões de euros, portanto, nesta duplicação da capacidade deste terminal. É uma obra que já arrancou, que está em curso. Por outro lado, o molhe de proteção do Porto, é uma obra nossa, da Autoridade Portuária, que também está em curso e que vai aumentar a proteção em cerca de 750 metros. Portanto, é um investimento da Autoridade Portuária de cerca de 75 milhões de euros. A Amarelo, temos um novo projeto de um novo terminal de contentores, que está em concurso e que será também um investimento privado, e que nós estamos, portanto, está a decorrer esse concurso, e que os dois projetos em conjunto permitirão no futuro o Porto de Sines movimentar cerca de 7,6 milhões de contentores. Eu diria que isto poderá ser uma realidade entre 10, no máximo 15 anos. Aqui procuramos demonstrar, de facto, as vantagens competitivas para as empresas brasileiras que se instalarem em Sines. Nós temos ligações marítimas fluentes a qualquer ponto da Europa e da África e por Mediterrâneo, por todo o Mediterrâneo. Temos também ligações terrestres muito boas, de rodoviárias e agora ferroviárias, com os investimentos que o governo português e espanhol estão a fazer na ligação a Sines. Portanto, é essa linha que nós chamamos de um castanho alaranjado, portanto, que são as ligações terrestres, e com essas ligações também podemos chegar rapidamente a qualquer ponto da Europa. Tal como o Marco Rodrigues referiu da Apex, que de facto as grandes vantagens de Sines para os seus clientes, de facto, é um porto que trabalha 24 horas sobre 24 horas, portanto, com as tarifas planas, portanto as tarifas são sempre as mesmas a qualquer hora do dia ou da noite, ou qualquer dia da semana, ou do mês, ou do ano, e que, com recursos naturalmente bastante qualificados, temos de facto, estamos integrados nas principais cadeias logísticas mundiais, com as ligações semanais e bissemanais aos principais mercados do mundo. Efetivamente, evoluímos muito no digital. O Porto é um porto sem papel há mais de 15 anos, com procedimentos muito simplificados. Posso dizer, por exemplo, que o navio, em média, um navio 2 dias e meio antes de chegar ao Porto, já todos os procedimentos para o despacho das mercadorias estão realizados. Portanto, é uma vantagem competitiva muito grande para qualquer carga que seja movimentada no Porto de Sines. E, de facto, tem uma vantagem muito grande e tem uma área que é industrial e logística, com mais de 4.200 hectares disponíveis para acolher projetos industriais e logísticos de qualquer dimensão. Portanto, estas, de facto, são as grandes vantagens do Porto de Sines. E agora passava a palavra ao Filipe Costa, que irá apresentar, portanto, a Zona Industrial e Logística de Sines. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra da Agricultura do Brasil. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal. Muito obrigado também ao Francisco e ao Márcio pela organização deste evento. A Zona Industrial e Logística de Sines, que o Presidente do Porto, José Luís Cacho, apresentava, é contígua ao Porto de Sines, ocupa atualmente 2.375 hectares, podendo crescer até 4.157
no âmbito do seu atual plano de urbanização. Os polímeros da indústria petroquímica dão-nos alguma experiência relevante para a matéria que estamos hoje aqui a tratar, uma vez que são tratados por vezes como granel em big bag, por vezes em container, são servidos por um ramal e uma plataforma ferroviária dedicados de um operador ferroviário de mercadorias privado, o que nos dá experiência relevante para, eventualmente, processar a importação de grãos do Brasil. Destacamos aqui os 268 hectares da zona de atividades logísticas na retaguarda do atual de terminal de contentores de Sines, o terminal 21, que o José Luís Caixa agora apresentou e que está em duplicação de capacidade, e o terminal de granéis sólidos, que, como o Márcio referiu, está a ser redirecionado do carvão que Portugal cessou a importação para o agro, e o futuro segundo terminal de contentores de Sines. Portanto, é a área ideal para acolher armazenagem e transformação, que pode atrair atividades como, por exemplo, silagem ou fábrica de rações animais. Como entidade gestora, garantimos toda a infraestrutura, fornecimento de eletricidade em linhas de 30 até 400 kV, gás natural, que aliás entra em Portugal também através do Porto de Sines, no terminal de gás natural, água de uso doméstico, água de uso industrial e tratamento de esgotos. Como o José Luís Caixa referia, as conexões rodoferroviárias a Portugal, a Espanha e à Europa estão neste momento em grande reforço. Em 2023 estará concluída a linha mais direta a Madrid, neste corredor ferroviário da União Europeia que aqui se vê a amarelo, o que significará uma poupança de 50% no custo do transporte do container até à fronteira. Uma diminuição de tempo em 3 horas, evitando, aliás, um troço em linha congestionada, e os trens a passarem de 400 para 750 metros de comprimento possível. O complexo portuário, logístico e industrial de Sines já é o interface atlântico mais competitivo para a região de Madrid e central de Espanha, passando em 2023 a ser o dominante. De salientar que as regiões espanholas por onde passa este corredor amarelo, entre Sines e Madrid, as regiões da Extremadura e da Andaluzia, são também fortes exportadoras de produtos agrícolas, carga que também estamos a atrair para Sines. Isto pode gerar escala de volume, sinergias de carga e linhas marítimas com a carga agro vinda do Brasil para a União Europeia e o Mediterrâneo, de que queremos ser plataforma. Arrendamos terrenos do Governo em direito real de superfície, que pode ser por qualquer período temporal, inclusive é perpétuo, transmissível e hipotecável, ainda que com condicionantes. O valor médio que praticamos no arrendamento é de 3,83 € por metro quadrado por ano. O crescimento do Porto de Sines e das conexões rodoferroviárias incentivarão que empresas de logística se instalem na zona de atividades logísticas. Essas empresas poderão solicitar à autoridade tributária o registro de regimes alfandegários suspensivos, armazéns de depósito temporário, interpostos aduaneiros e armazéns de exportação. Ao abrigo do regime de importação temporária, com um período máximo aplicável de 24 meses, as mercadorias brasileiras destinadas à reexportação podem ser sujeitas a uma utilização específica no território aduaneiro da União Europeia, com franquia, isenção, total ou parcial dos direitos de importação. No regime de destino especial, as mercadorias podem ser introduzidas em livre prática com isenção de direitos aduaneiros ou redução da taxa aplicável em função da sua utilização específica. E em alguns setores de atividade, como por exemplo da transformação de produtos frescos. Sob o regime de trânsito externo, as mercadorias brasileiras podem circular de um ponto para outro
dentro do território aduaneiro da União Europeia, sem estarem sujeitas a direitos de importação. Estas mercadorias entram em regime de trânsito e suspende-se o pagamento dos direitos e impostos, uma vez que se destinam a clientes com sedes em outros países da União Europeia. As mercadorias brasileiras abrangidas por um regime de armazenamento podem ser armazenadas no território aduaneiro da União Europeia e entreposto aduaneiro, sem serem sujeitas ao pagamento de direitos aduaneiros e sem prazo. Ao colocar as mercadorias neste regime, as empresas importadoras desses produtos brasileiros suspendem o pagamento dos direitos até necessitarem da carga. Segundo a nossa autoridade tributária, são elegíveis, por exemplo, mercadorias agrícolas, carne, peixe e marisco, frutas e hortícolas frescos, produtos alimentares congelados ou refrigerados e alimentos congelados. Portanto, a oportunidade que se apresenta para nós, em Sines, Portugal, é o que o Brasil já exporta e o que mais pode exportar para a Europa e o Norte da África e o Médio Oriente. Como referia de início, aliás, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal e também o Márcio, o nosso colega da Apex. Mesmo que, por exemplo, quase 80% das exportações de soja tenham atualmente como destino a China, nós queremos servir os outros 20% e ajudar o Brasil a diversificar o mercado na Europa, Norte da África e Médio Oriente. Multiplicar também as exportações de milho, que é já muito exportado pelo Brasil para o Norte da África e Médio Oriente, assim como as carnes de frango e bovino, sem esquecer o café, que é muito exportado para a própria Europa. Em suma, queremos que Sines seja o porto mais direto, mais económico, mais célere para o Brasil aceder à Europa. Contam connosco para ajudar o Brasil a exportar mais para a União Europeia e como plataformas para as exportações do Brasil também para o Norte da África e para o Mediterrâneo. Muito obrigado. Muito obrigado, José Luís Cacho. Muito obrigado, Filipe Costa, por esta apresentação mais técnica, mais específica. Partimos agora para o segundo bloco do nosso webinar. Está aberta então a sessão de perguntas e respostas. Gostaria primeiramente de clarificar que as duas apresentações, tanto da Apex como da Zona Industrial Logística de Sines, serão partilhadas via e-mail através dos canais próprios que foram utilizados para divulgação deste evento. Caso prefiram receber diretamente as apresentações, agradecemos que coloquem no chat os vossos e-mails, os vossos contactos diretos. Dito isto, está aberto o espaço para perguntas e respostas. Eu agradeço a manifestação de interesse através da funcionalidade de levantar a mão ou também através do chat. Caso prefiram colocar a vossa pergunta por escrito, terei todo o prazer em ler as mesmas. Dito isto, passo agora a palavra ao Sr. Fernando Brites, nosso grande amigo, Presidente da Câmara de Comércio Portugal-Brasil do Centro-Oeste. Caro Fernando, por favor. Francisco, eu dar a você os parabéns por este momento ímpar. E gostaria só de me apresentar aqui, dizer aos participantes deste webinar que nós fomos a Sines em 2012 assistir à inauguração do Terminal 21, quando foi entregue lá a Singapura o Terminal 21, estava lá o primeiro-ministro de Singapura e o primeiro-ministro de Portugal. E daí para cá, nessa oportunidade, a nossa Câmara de Comércio havia sido encarregada de levar uma missão oficial brasileira do Ministério da Integração Nacional, e daquele momento para cá nós passamos a comprar a ideia de Sines. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Dr. José Luís Cacho, porque na apresentação que ele fez, ele não vi lá o Porto de Itaqui, e gostaria de sugerir que daqui para frente se olhasse também para o Porto de Alcântara, no Maranhão, que é um porto que está sendo construído com capital português e que vai ser talvez o melhor porto para
ligação Sines-Brasil, porque vai estar ligado à ferrovia Norte-Sul e também à ferrovia do minério, que está lá no norte do país. E essa ligação eu não vi, principalmente o Porto de Itaqui, que me parece que já entrega mercadoria aí em Sines. E também ao Felipe Costa, ele nos falou sobre a zona industrial logística, e eu gostaria de saber quantos hectares nós temos na expansão para o agronegócio no Porto de Sines. E ele falou também no preço do arrendamento de 3,83 por metro quadrado de euro, e gostaria de saber se esse preço se mantém para o uso vertical com silos no porto. Obrigado a todos. Muito obrigado, Fernando. Passo então a palavra ao Filipe Costa e ao José Luís Castro, por favor. Tá? Conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Eu respondo às questões que dizem respeito da parte portuária. Depois o Filipe falará da questão do preço, sendo que referir que o preço que está se refere às zonas industriais de Asal ou das Ilhas de Sines. Mas aí, portanto, o Filipe depois falará sobre isso. Quanto à questão da parte portuária, do Porto Itaqui e do Porto de Alcântara, eu conheço muito bem o projeto de Alcântara. Aliás, sou bastante amigo. Aliás, como referiu hoje, no webinar em que tivemos, o Nuno, não lembro do outro nome dele, esteve também nesse webinar, mas conheço bem o Paulo Salvador, que é o promotor desse projeto. É um projeto que está em curso, não é um porto que esteja a funcionar. Portanto, a perspectiva desse projeto avançar, eu diria que tem condições, eventualmente, se tudo correr da melhor maneira, a estar operacional com a questão ferroviária nos próximos 5 a 10 anos. Portanto, não é um projeto já no imediato que esteja em funcionamento. Naturalmente, quando isso acontecer, naturalmente nós ambicionamos ter uma posição e uma articulação na perspectiva de criar os fluxos logísticos nesta questão do agroalimentar com o Porto de Alcântara. Quanto ao Porto do Porto Itaqui, é um porto com que nós temos excelentes relações. Aliás, o presidente do Ted Lago, tem uma excelente relação com ele. Fizemos parte dos dois, ele foi presidente da Associação de Portos Língua Portuguesa, através da ABEP, que é a Associação de Portos Brasileira, da qual nós fazemos parte de direção. Temos até um conjunto de iniciativas previstas de organizar. Aliás, o Ted Lago esteve aqui há 2 anos em Sines. Temos um conjunto de iniciativas de organizar com as empresas que estão em Itaqui e aqui em Sines e lá também. Só que esta questão da pandemia impediu-nos, de facto, tivemos que parar com este processo de organizarmos essas visitas. Mas logo que haja oportunidade, é uma das minhas prioridades, de facto, estabelecer algo com o Porto Itaqui e retomar estes processos que temos em vista estabelecer, especialmente com as empresas que estão ligadas lá ao agronegócio em Itaqui. Muito obrigado. Eu diria que temos, as ilhas têm uma boa taxa de ocupação, sobretudo a zona industrial dos Catecinos tem uma boa taxa de ocupação, sobretudo com as indústrias refinadoras, petroquímicas e também agora um cluster de tecnologias de informação e comunicação. Não obstante, aqueles 268 hectares que eu referi, contíguos ao Porto de Sines, ao terminal de graneiros sólidos, ao atual terminal de contentores e ao futuro terminal de contentores, estão completamente disponíveis na sua totalidade para acolher projetos de logística ou transformação de produtos agro ou outras cargas. Quanto à segunda questão, o preço por metro quadrado,
não tem qualquer implicação vertical, digamos assim. No plano de urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines, não há limites de Sércia, ou seja, altura, nem de índice urbanístico à construção de estruturas técnicas, como sejam, por exemplo, os silos. Certíssimo, muito obrigado. Eu passo agora a ler uma pergunta que nos chegou do Rodrigo Iglesias, da Abimapi, que diz o seguinte: prezados, enfrentamos barreiras técnicas para exportar alimentos processados para a Europa. É possível que o Porto traga benefícios de facilitação nesse sentido? Eu não sei quem é que dos nossos oradores gostaria de abordar esta questão, eventualmente destacar algumas das competências do Porto nestas matérias. Eu posso dizer que já tenho pouco conhecimento desse assunto, aliás, conheço notícias que saem na comunicação social e às vezes com algumas questões que me têm colocado por brasileiras. O que podemos dizer é que, de facto, estando em cima, se calhar, se as condições, talvez haja uma oportunidade de melhor defender os interesses dessas empresas. A questão de... Sei que tive alguns problemas no passado, mas é possível, estando aqui, eventualmente, de arranjar soluções que permitam, naturalmente, retomar esse processo. Eu penso que sim, não é? Eu acho que também importa salientar que esta questão tem duas vertentes principais. A primeira tem a ver com o acesso ao mercado, que é regulado, sobretudo, pela política comercial comum da União Europeia. Quanto à questão operativa, eu aproveitava para dizer, e pedi ao José Luís Castro para me corrigir, que pouco antes, aliás, da visita da ministra Teresa Cristina, e até um pouco em preparação da mesma, recebemos em Sines a nossa própria ministra da Agricultura, que se comprometeu, tendo em conta este objetivo liderado pelo Porto de Sines, a reforçar a Direção Regional de Agricultura e Veterinária. Portanto, o órgão fiscalizador de entrada e de produtos de países terceiros, portanto, países de fora da União Europeia. Esse reforço da estrutura local, nós queremos que permitirá estarmos melhor preparados para acolher produtos agropecuários brasileiros que precisem de validação, por exemplo, fitossanitária ou sanitária, para entrar no mercado da União Europeia. Portanto, o que eu posso dizer acerca desse assunto, ao que diz respeito às competências locais em Sines, é que, lançada esta estratégia do Porto de Sines, nomeadamente de atrair carga agropecuária brasileira, está assumido o compromisso pelo Ministério da Agricultura de Portugal de reforçar a inspeção no Porto de Sines. Reforçar, não no sentido de fazer uma inspeção mais rigorosa, mas sim no sentido de dar mais capacidade para responder de forma atempada a toda a entrada de mercadorias. Muito obrigado. Aproveito agora para ler a mensagem da Laís Parvoli, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, ABIEC, elogiando o evento. Muito agradecemos. Assim como reiteramos e também sublinhamos e fazemos votos de que esta esperança de que o Porto auxilie as economias do Brasil e Portugal, que o comércio entre os países se alinhe ainda mais, através de eventos como este, se possa cumprir. A próxima pergunta foi feita pelo João Coutinho e diz: como poderá Sines reverter a situação de transit time para ser o primeiro porto europeu de desembarque das exportações brasileiras com 4 a 10 dias? Isso é uma questão interessante, uma questão, porque de facto os armadores são empresas internacionais que infelizmente não são portuguesas nem são brasileiras. Portanto, são empresas globais.
Mas a questão, eu penso que a questão resolve-se e, de facto, a questão, se aumentar, se houver garantia de volume de carga para Sines, se as empresas brasileiras se instalarem em Sines, de facto, aumentando esse volume, é fácil conseguir, tendo essa massa crítica, é fácil conseguir mais ligações diretas, e é uma das questões que temos falado e que temos até conversado com a própria NSC, que é o nosso parceiro aqui em Sines, e até com outros armadores. Portanto, isso será possível com aumento de volume. Com aumento de volume significa empresas brasileiras estarem em Sines, a carga, naturalmente, que os próprios armadores vão ter interesse em agilizar os transit times da carga para Sines. Não é? Filipe, eu não sei se quer acrescentar algum ponto. Isso é matéria portuária. Acho que o engenheiro Cacho já explicou bem que não depende só de nós. Posso apenas recapitular o que dizia há pouco. Haverá certamente maior interesse dos armadores, sejam de carga em containers, seja de granéis sólidos, no momento em que transformamos o Porto de Sines num grande porto de entrada do produto agro brasileiro para a Europa e da sua redistribuição também pelo Norte da África e Médio Oriente, por um lado, e obtivermos concomitantemente, concorrentemente, a captação da carga agro da Extremadura e da Andaluzia espanholas. Aliás, o Porto de Sines e nós próprios, a Zona Industrial e Logística de Sines, trabalhamos com os portos secos das regiões espanholas, da Extremadura e da Andaluzia. Essa confluência de carga trará certamente maior interesse do setor dos transportes e logística do agro. Muito obrigado, Filipe. Temos agora uma pergunta que diz respeito, e aproveitando também a pergunta a intervenção do Fernando Brites anteriormente, sobre o mercado brasileiro, cabe também destacar que recentemente a Comunidade Portuária e Logística de Sines celebrou um protocolo de cooperação com a Câmara de Comércio Brasil-Portugal do Centro-Oeste. Gostaria de perguntar também se a estratégia do Porto de Sines para o mercado brasileiro passa por esta associação com câmaras de comércio de enorme relevância no mercado brasileiro, como são as câmaras Portugal-Brasil. Ao mesmo tempo, também aproveitar desde já para ler mais algumas perguntas. Da Remy Gorja Neto, dizendo que foi uma excelente oportunidade para a redução de custos logísticos para os produtos do agro brasileiro, em especial das nossas cooperativas, presidente da Organização das Cooperativas do Distrito Federal. E ainda uma pergunta da Érica Silva, que diz que gostaria de perguntar se existe alguma iniciativa para atrair as empresas de transitários para a região, considerando que hoje as exportações via caminhão são a via mais acessível. Bom, estão a ouvir, Francisco? Estão a ouvir? Estamos sim. Bom, relativamente a esta última pergunta, eu vou começar pelo fim. Iniciativas de empresas transitárias. Eu não estou a ver bem qual é o contexto. Naturalmente que nós temos muitas empresas transitárias que trabalham connosco no Porto de Sines. Qualquer empresa transitária, também brasileira, que entenda vir para Sines, também pode vir para Sines e pode ser também uma oportunidade. Tem um papel importante em todas as cargas para fora da Europa e que são naturalmente parceiros nossos e que muito contribuem para o desenvolvimento do Porto de Sines e que nós temos excelentes relações e naturalmente são um dos parceiros mais importantes para nós no modelo de desenvolvimento que queremos para o Porto. Quanto às câmaras de comércio, nós trabalhamos com as câmaras de comércio já há muitos anos, temos um historial imenso de trabalho com as câmaras de comércio, são os nossos parceiros naturais e são o nosso braço no Brasil, que quase diria, e que eu tenho excelentes relações com todos os membros das câmaras, em especial na Câmara de Comércio
uns ao brasileiro, quando são alguns amigos com quem eu tenho e que nos têm ajudado muito na projeção da imagem de Sines e dos portos portugueses no Brasil e que de facto, quanto a isto, e que nos têm, de facto, ajudado muito na nossa estratégia. Francisco, permite-me só acrescentar que, uma vez que estávamos a falar sobre exportação de grão em grandes volumes, não pusemos nas nossas apresentações, mas também as ligações rodoviárias do Porto de Sines ao Interland Nacional, Ibérico e Europeu estão a ser reforçadas. Está a ser concluída um pequeno troço da autoestrada que vai ligar Sines definitivamente à rede de autoestradas nacionais e daí às redes de autoestradas europeias. Portugal é, aliás, um dos países da União Europeia e do mundo com a melhor rede de autoestradas e maior densidade de rede de autoestradas e, portanto, o trânsito rodoviário é muito fácil em Portugal e é muito fácil aceder à Europa por trânsito rodoviário. Todas as empresas transitárias rodoviárias operam com o Porto de Sines, como referiu o engenheiro José Luís Cacho, e há até já algumas com presença mesmo local. Muito obrigado aos dois pelas respostas e pelas clarificações. Posto isto, dou por encerrado o período de perguntas e respostas. No entanto, caso ainda queiram colocar algumas perguntas diretas aos nossos oradores, poderão fazê-lo através deste chat, que permanecerá aberto, e depois, posteriormente, nós faremos encaminhar as perguntas para os nossos oradores. Dito isto, é com enorme prazer e, se me permitem, também em nome do Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, do nosso embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, que eu gostaria de passar a palavra à Sra. Ministra Teresa Cristina, Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, que muito nos honra com a sua participação neste webinar, para umas palavras de encerramento. A Sra. Ministra teve a oportunidade de visitar o Porto, desde o início foi uma entusiasta do mesmo para fomentar a criação do hub para o agronegócio brasileiro e, portanto, é para nós uma enorme honra que hoje nos acompanhe e possa ter agora estas palavras de encerramento. Sra. Ministra, uma vez mais, muito obrigado. A palavra é sua. Senhor Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado para a Internacionalização, senhor José Luís Cacho, presidente do Porto de Sines, senhor Felipe Costa, CEO da ICP Global Parques, senhor Francisco Costa, diretor da ICP Portugal Global, senhor Márcio Rodrigues, gerente da Apex Brasil, senhoras e senhores empresários. Agradeço inicialmente o convite para encerrar tão prestigiado evento e é com prazer que me dirijo aos participantes deste importante seminário que discutiu formas de utilização do Porto de Sines como entrada para as exportações do agro brasileiro na Europa e ponto de partida dos produtos europeus rumo ao Brasil. Quando estive em Portugal em outubro do ano passado, tive o prazer de conhecer as instalações do Porto de Sines e fiquei muito bem impressionada com o que vi. Pude observar a grande profundidade de suas águas, seus terminais especializados, que permitem o movimento de diferentes tipos de mercadorias e de transbordo. A capacidade de expansão a longo prazo, a adequada acessibilidade terrestre, aliada a bom plano de evolução rodoferroviário. E a vantajosa localização livre de pressões urbanas. Eis algumas das convenientes características que oferecem aos setores exportador e importador do Brasil vantagens comparativas em relação aos concorrentes da região. Todos os países querem, naturalmente, exportar cada vez mais. O Brasil não é diferente. Somos o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e o principal produtor e exportador de açúcar, café, soja, suco de laranja, entre outros produtos relevantes. Mais do que isso, o Brasil é dos poucos países
ainda com capacidade para expandir significativamente sua oferta de alimentos de forma sustentável. Seremos, assim, peça fundamental para a segurança alimentar mundial. Até 2050, estima-se que nossa produção deverá crescer ao menos 40% para atender satisfatoriamente a demanda global. Poderemos cumprir esse papel a contento. Preservamos atualmente 2/3 do nosso território e possuímos uma das mais ambiciosas legislações ambientais do mundo. Temos capacidade, portanto, para aumentar e muito nossa produção e nossas exportações, sem agredir o meio ambiente. Para isso, a inovação é fundamental. Investimentos em pesquisa científica e avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento, no Brasil, de uma agricultura tropicalizada, cujo crescimento se deu, sobretudo, pelo aumento extraordinário da produtividade. Promovemos, igualmente, a inclusão produtiva da agricultura familiar e o combate à pobreza rural. O contingente de brasileiros e brasileiras na agricultura familiar representa 77% das propriedades rurais do país, 23% do PIB agrícola e ocupa 67% da mão de obra empregada no campo. A inclusão produtiva desses agricultores é essencial para dar-lhes condições de contribuir com a preservação ambiental e auferir os benefícios da nova revolução tecnológica do campo. Todo esse arcabouço de políticas públicas é fundamental para que o Brasil cumpra seus compromissos internacionais, como as metas climáticas do Acordo de Paris. O Brasil continuará a ser referência de produtividade e sustentabilidade agroambiental. Como podem constatar, o governo e a sociedade brasileira trabalham no esforço coordenado há décadas para aumentar a produtividade de nossa agropecuária e, consequentemente, aumentar as nossas exportações, mantendo, entretanto, o perfil sustentável da sua produção. Vou dar-lhes uma ilustração singela dessa convergência de objetivos. Para manter o crescimento da nossa oferta em equilíbrio com o aumento da demanda global por alimentos, o Brasil precisaria incorporar, até 2030, algo entre 15 e 20 milhões de hectares para a produção de grãos e outras lavouras. Mas, graças aos avanços técnicos da nossa pecuária, por vezes, alvo de ataques tão injustos como desinformados na Europa, toda esta área adicional pode ser incorporada dos 160 milhões de hectares hoje usados para pastagens. E com isso, o Brasil continuaria a dedicar menos de 15% do seu território para a agricultura. Mas a mensagem que talvez mais importe aos nossos interlocutores portugueses é a seguinte: para além de aumentar as suas exportações, o Brasil precisa também expandir suas compras no exterior. E muito disso por uma questão logística que nos concerne diretamente hoje. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos, mas, diferentemente de outras potências agrícolas, como os Estados Unidos e a China, importa muito pouco neste domínio. Daí, decorrem custos logísticos consideráveis, devido ao fato de que os navios que deixam os nossos portos carregados voltarem frequentemente vazios. Intensificar o comércio com Portugal, com as nações europeias vizinhas, com o Oriente Médio e a África, atende também a essa necessidade logística. E, neste sentido, o melhor aproveitamento do Porto de Sines por nossos agentes econômicos. Por todas as vantagens que enumerei, revela-se instrumental para a nossa adequada inserção comercial no mundo. No que concerne a Portugal, o Brasil já é um mercado relevante para os seus vizinhos
para os seus vinhos, desculpe, para os seus vinhos, azeite, pescados, queijos, até por razões de afeto e de sangue, não podia ser diferente. Ao longo da minha gestão no Ministério da Agricultura, tenho prestado minha contribuição para expandir o comércio de alimentos nos dois sentidos. Parte substancial deste esforço está na promoção do nosso desígnio comum de ver em vigor, tão logo como possível, o acordo de associação entre Mercosul e União Europeia. Esse elemento, mais do que qualquer outro, tem o potencial de promover mudanças significativas no nosso intercâmbio bilateral. E de público, uma vez mais, agradeço ao governo português por seu empenho em fazer este acordo avançar durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia neste primeiro semestre. Mas, até que o acordo finalmente esteja em vigor, e parece-nos que muito da credibilidade da União Europeia como negociador depende disso, de entregar os compromissos que assumiu de boa fé à mesa de negociações. Não podemos cruzar os braços e ignorar soluções algo menos abrangentes para o nosso desejo comum de aumentar o intercâmbio entre Brasil e Portugal. O Porto de Sines é, dentre todas as oportunidades que se apresentam, uma das mais promissoras nesse sentido, não tenho dúvida. E como ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tenho buscado sinalizar aos agentes privados brasileiros a importância de aproveitar e não deixar passar esta oportunidade. Essa é a orientação do governo brasileiro. Estamos firmemente convencidos de que a abertura comercial é a melhor receita para aumentar a prosperidade e o dinamismo da nossa sociedade. Com um parceiro como Portugal, trabalhamos e continuaremos a trabalhar na crença compartilhada de que este caminho há de enriquecer-nos e beneficiar-nos mutuamente. Muito obrigada. Disse-me a senhora Ministra, nós é que agradecemos, uma vez mais, e também tomo a liberdade de, uma vez mais também, em nome da Organização de Portugal, Eurico Brilhante Dias, o nosso em Brasil, Luís Faro Ramos, lhe agradecer por esta exposição. Posto isto, eu termino agora este webinar, agradecendo uma vez mais a participação de todos, que superou largamente as expectativas quando iniciámos a preparação do mesmo. Faço minhas as palavras da senhora Ministra, com a sua autorização, de que a partir de agora, a partir deste seminário, a partir deste momento, com a vontade que existe por parte do governo brasileiro, que encontra, sem dúvida nenhuma, respaldo do lado português, estas nossas intenções de tornar o Porto de Sines uma localização estratégica para a entrada dos produtos brasileiros na União Europeia, venha cada vez mais a tornar-se uma realidade. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, espero que continuem todos bem de saúde, que neste momento é sem dúvida o mais importante. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos aí em Portugal, hein? Boa noite a todos, parabéns pelo seminário. Parabéns. Eu estou respondendo aqui o Zé Humberto, escrever aqui. Foi um sucesso. Obrigado, amigo.